Queridos, é um prazer estar com vocês aqui, uma alegria muito grande, né? Um temor também. A igreja está maravilhosa, né? Eu vim aqui quando vocês estavam numa igreja bem pequititinha e agora vocês já estão num lugar maravilhoso, né? Para honra e glória do Senhor Jesus. E isso tem a ver não somente com o Xandão, Marcela, mas tem a ver com todos vocês, o sim de cada um de vocês. Eu acredito que o nosso sim, ele não afeta somente a gente, ele afeta mais pessoas. Amém? Aquilo que Deus faz na gente, automaticamente Ele vai fazer através de nós. Querendo ou não, vai acontecer alguma coisa. Ou está acontecendo uma coisa boa através de você, ou alguma coisa não tão boa, né? Mas sempre está acontecendo algo através de nós, que é fruto da nossa entrega, do nosso corresponder com o Senhor Jesus. Amém, meus amigos? Então, essa mulher que a minha esposa falou agora, que a Priscila falou, ela não pregou nada na Bíblia, mas o que ela fez ficou registrado. Jesus fez questão de registrar aquilo que essa mulher fez, a disposição dela, mesmo diante de tantos anos passando por dificuldade, pela ausência de cura, ela não se apegou nos traumas, não se apegou na doença, não se apegou na cultura, não se apegou na limitação dos homens, mas ela, quando escutou a fama de Jesus, a fama bradou mais alto do que qualquer outra coisa. Eu acredito que é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, quando a fama de Jesus, ela brada mais do que qualquer acontecimento traumático do passado, nós estamos no caminho certo. Amém, meus amigos? É isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo nessa manhã, Isaías, no capítulo 6, uma passagem muito conhecida. Isaías capítulo 6, no versículo 1. Isaías 6, versículo 1, fala o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima deles estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Amém? Ixi, amém? Amém. Aleluia. Ao som da sua voz, das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, meus amigos? Eu estava lendo um livro e essa passagem estava nesse livro, e isso queimou no meu coração nesse início de ano, e eu queria compartilhar um pouco com você daquilo que Deus foi falando comigo. Eu queria falar sobre três visões que Isaías teve nesse momento, mas antes disso, existe um significado desse rei. A Bíblia no Antigo Testamento, Deus ele levanta reis, sacerdotes e profetas. Deus levanta homens para aperfeiçoar, a sua revelação, para revelar quem ele era, até que chegue na plenitude dos tempos, aonde ele usa o seu próprio filho. Então o filho vem, faz tudo o que fez. Jesus, ele vem, ele revela o Pai, não fez nada daquilo que não viu e não ouviu o Pai fazer. E aí então, nos 33 anos, ele vai lá e cumpre a sua principal missão, que era morrer pelos nossos pecados, nos justificar, nos perdoar, nos libertar, nos trazer um novo e vivo caminho pelo seu sangue, amém? E aí então, um pouco antes disso, ele fala: eu preciso ir para os seus discípulos, para que venha outro, o outro da mesma forma, que é o Espírito Santo. E aí então Jesus, nós vemos na palavra de Deus uma revelação do Pai através de 3 figuras: profetas, sacerdotes e reis. Nós vemos o próprio Jesus vindo a essa terra, e nós vemos também, o Espírito Santo sendo liberado. E hoje nós estamos na dispensação do Espírito, até que Jesus volte para as bodas, para o seu casamento.
Então nós estamos vivendo constantemente uma obra do Espírito em nós, de santificação, de transformação, de rompimento, de crescimento, para que nós estejamos com uma noiva preparada para o dia do casamento, amém? Você está comigo aqui? Então nós somos obras-primas do Senhor, que estamos sendo aperfeiçoados dia após dia, e é por isso que nós nos reunimos aqui todos os domingos, é por isso que nós buscamos o Senhor cotidianamente. Então nós vemos na palavra de Deus que diariamente eles se reuniam, nós vemos também que diariamente existia um pão de cada dia, uma busca pessoal, uma busca coletiva, uma busca onde, tanto coletiva como singular, como plural, como singular, ela tem o intuito de nos aproximar com Deus e nos transformar mais e mais e mais a sua imagem e a sua semelhança. E aqui Uzias, ele é um grande rei levantado pelo Senhor, ele precede o seu pai, Amazias, se eu não me engano. E com 16 anos de idade, esse cara assume o reinado de Israel. E aí então ele fica 52 anos no reinado. E existem 2 versículos que são muito importantes na vida de Uzias, que são muito fortes para as nossas vidas. Então ele é um rei que sucede o seu pai, um rei levantado pelo Senhor. E a Bíblia diz que o início desse reinado, mesmo com 16 anos, ele é muito poderoso. Então a Bíblia fala em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3, fala: Uzias tinha 16 anos de idade, quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou o Senhor, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você pode repetir comigo isso? Fala o seguinte: enquanto eu buscar a Deus, Deus me fará prosperar. Então esse cara teve 2 etapas na sua vida. A primeira etapa foi uma etapa onde ele permaneceu no temor de um sacerdote que instruiu a vida dele. Esse cara, ele foi instruído por Amazias, e Amazias instruiu ele no temor de Deus. E esse temor fez ele buscar a Deus. O temor verdadeiro de Deus sempre vai nos fazer buscar a Deus, continuar buscando a sua presença. E enquanto ele buscava a presença de Deus, enquanto ele, tinha relacionamento constante com Deus, de verdade ele prosperava. Então a nossa prosperidade está totalmente conectada com a nossa busca, com a nossa entrega, com o nosso corresponder ao Senhor. Quanto mais nós permanecermos buscando a Deus, mesmo que em tempos difíceis, mesmo que em tempos onde a gente não está bem, a gente permanecer. A Bíblia fala em João 15, que se nós permanecermos no Senhor, daremos fruto, e frutos que permaneçam. E é isso que glorifica o nome do Senhor, darmos fruto. Mas o fruto está totalmente conectado com a permanência em Deus. Então muitas vezes não tem a ver com a força do nosso braço, na maioria das vezes. E essa é uma morte que todos nós vamos vivenciar. Caminhar com Deus é cada dia mais ir para um lugar de fraqueza, para que o poder de Deus se aperfeiçoe nas nossas vidas. É cada dia mais a gente ser fraco para que o Senhor seja forte, a gente diminuir para que o Senhor cresça nas nossas vidas, amém? Só que isso é uma morte constante, porque o nosso corpo, ele quer se sobressair, a nossa alma, ela quer se sobressair, e o Espírito de Deus está clamando no nosso interior: olha, eu preciso dominar tudo isso aí, eu preciso governar a sua alma, eu preciso governar o seu corpo. Então nós vemos que Davi, ele dá ordem para a sua alma: minha alma, louve ao Senhor, ou seja, se abaixa, porque o Espírito precisa crescer. Quem tem que governar não é as minhas emoções. Então talvez você está aqui nessa manhã já sequestrando a sua alma, sequestrando a sua vida, a sua carne que não queria acordar, a sua alma que talvez queria fazer outra coisa de manhã para estar na casa do Senhor. E isso já é uma vitória, amém? Isso já é uma vitória, você iniciar a semana não fazendo aquilo que o seu corpo quer, aquilo que a sua alma quer, mas fazendo aquilo que o Espírito está falando para você. Isso é precioso. Isso já declara uma semana que já pode ser uma semana de muita vitória. Você está comigo aqui? Sabe? Então, enquanto Uzias buscou o Senhor, o Senhor o fez prosperar. Guarde isso no seu coração. Mas então, versículo 16 de 2 Crônicas 26 fala o seguinte: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, esse cara se tornou muito poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e os outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele,
E eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você é o rei Uzias, queime incenso ao Senhor, isso é tarefa dos sacerdotes e os descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será mais honrado por Deus o Senhor. Então Uzias, ele ficou tão poderoso. Uzias, ele tinha mais de 300 mil homens de guerra. Ele foi um cara que derrotou muitas outras nações. Ele foi um cara que estabeleceu a cultura, sabe, de Deus em muitas coisas. Então ele era uma grande referência de poder, ele era uma grande referência de liderança, ele era uma grande referência. Mas o poder um dia tomou conta do seu coração. E quando o poder humano, quando a força humana toma conta do coração de um homem, o orgulho vem atrás. Então ele ficou orgulhoso. E ele achou que o sacerdote, que ele não precisaria mais depender dos sacerdotes. Ele achou que ele não precisaria mais depender dos profetas. E ele: não, eu posso fazer. Se eu venci guerras, se eu tive vários conselhos, se eu tive várias ideias, eu pude liderar como liderei, fazer o que fiz, então eu nem preciso de pastor, eu nem preciso de liderança, eu não preciso de homens de Deus. Mas graças a Deus que a Bíblia fala o seguinte, é um versículo que eu me apego muito: crê no Senhor e você vai estar seguro. A segurança vem de você crer em Deus, mas a prosperidade vem de você crer nos profetas. Enquanto você crê que Deus levanta profetas, por mais que existem homens bons e homens maus, profetas de Deus, homens de Deus e homens que não são de Deus. Isso tem em todas as áreas, não é só na igreja. Tem médicos de Deus, mas tem médico que não é de Deus. Tem homens que se venderam ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, em todos os âmbitos, em todos os lugares. Então muitas vezes a gente traz isso somente para a igreja, mas não é real. Em todos os lugares existe corrupção, mas nós recebemos uma semente incorruptível. Quem quer fazer uso vai conseguir fazer uso e vai ser incorruptível, amém? Só que eu acredito que ser incorruptível significa constantemente viver uma vida de humildade, viver uma vida onde nós permitimos o Senhor entrar nas nossas vidas, e homens entrar nas nossas vidas, e mulheres entrar nas nossas vidas, que o Senhor colocou para nos falar verdades que nós não queremos escutar, mas que nós precisamos. Todos nós aqui precisamos um dia de um confronto de homens e mulheres de Deus que Ele coloca nas nossas vidas. Você está comigo aqui? Mas a questão é que esse cara ficou tão orgulhoso que ele atropelou todo mundo, e ele começou a fazer coisas que não era para ele fazer. E aí então os profetas, 80 profetas foram lá e peitaram ele, falaram: cara, não pode, não é da sua alçada fazer isso. E então esses homens corajosos, esses profetas corajosos que não temeram a sua vida, porque Uzias era um rei que podia matar todos eles, e esses caras não temeram a sua vida por temor a Deus, por respeito e honra ao Senhor. Eles temeram mais a Deus do que as suas próprias vidas e confrontaram o rei. Então esse rei, foi deposto espiritualmente falando, e depois automaticamente ele também foi deposto naturalmente falando. Quando Deus para de honrar um homem no seu espírito, automaticamente ele vai parar de honrar também nos seus afazeres, sabe? Então esse cara, ele acabou pegando lepra. Uma leprinha começou justamente na sua testa, na sua mente, onde foi que começou o seu pecado. Ele achou que ele era o cara, ele achou que ele era mais desenvolvido, e uma lepra começa na testa dele, começa a descer para o corpo, e ele passa os últimos dias da sua vida separado de tudo e de todos, definhando, porque alguém que tinha lepra tinha que ser afastado de tudo. Então mesmo sendo rei, ele se tornou um rei inoperante por causa do orgulho. O orgulho fez esse cara que foi um grande líder, que enquanto buscou o Senhor, prosperou pelo Senhor, passar os últimos dias da sua vida, sabe, intocado, afastado de tudo, e não podendo liderar, não podendo fazer nada. E a Bíblia não fala que Isaías era um parente. Ninguém sabe o que Isaías era desse cara. Alguns estudiosos falam que Isaías era um primo, que Isaías ele era, sabe, alguém chegado a ele, alguém de confiança, alguém que teve acesso a uma nobreza. Então Isaías era um cara importante, era um cara que tinha acesso, era um cara talvez que tinha uma amizade, tinha, sabe, uma conexão muito íntima com esse rei Uzias. Então quando ele morre, quando esse rei morre, esse rei tipifica um principado de orgulho. Quando esse principado de orgulho morre, automaticamente os céus se abrem. Os céus se abrem e ele consegue ver o Senhor Jesus. Ele consegue ver a glória. Mesmo ele não estando talvez santificado como ele queria,
mesmo ele não estando como ele achava que era necessário, como era necessário estar, automaticamente ele consegue ter uma visão de Deus que transforma a sua vida, sabe? E o interessante é que quando Deus toca no orgulho, Deus toca nos olhos. Olhos falam de sensibilidade, olhos falam de discernimento, olhos falam de purificação. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, amém? Se os olhos da igreja forem bons, a igreja terá luz, porque a igreja é o corpo, amém, meus amigos? Nós temos o desafio de vivermos uma purificação dos nossos olhos, porque é a entrada de todas as coisas, sabe? Eu falo porque eu vivi muito isso, e tenho vivido cada vez mais. Como um adolescente, viveu muito na impureza, e os meus olhos foram muito contaminados, muito, eu coloquei muita esperança vazia nos meus olhos, de ver coisas que não é para ver, e isso me fez automaticamente, sabe, viver impuro, de uma forma muito ruim por muito tempo. E quando o Senhor começou a tocar os meus olhos, eu pude perceber o quanto existia algo mais alto para enxergar, que os olhos naturais não enxergam, que é aquilo que Paulo fala: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam abertos. Então nós vemos que a igreja de Laodiceia, ela tinha uma mornidão, e essa mornidão afetou os olhares, eles não conseguiam ter a ótica de Jesus. Foi falado: olha, vocês são pobres, são cegos, estão nus, comprem ouro refinado pelo fogo, passem colírio nos olhos de vocês. Então Isaías não conseguia enxergar, porque ele entrou num lugar de mornidão. Ele estava talvez acomodado diante de um rei muito poderoso, muito rico. Ele estava acomodado vivendo afazeres naturais que aparentemente preencheram a sua vida humana, mas não a vida de Deus. E ele automaticamente botou um stand-by na sua vida profética, porque ele era um profeta de Deus. Mas o Senhor nunca deixa de ativar um profeta que Ele chamou. O Senhor nunca deixa de dar um jeito de fazer alguma coisa para nos chamar de novo para aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Você está comigo aqui? Então não sei se você vive isso, mas eu vivo constantemente um chamar de Deus para me levar, para não me deixar sair do lugar que Ele tem para a minha vida, e para não me deixar me afastar daquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. E Isaías foi encontrado por Deus não num tempo de festa, não num tempo de uma vida, sabe, maravilhosa, mas num tempo de morte. O Senhor abriu os olhos daquele homem. Muitas vezes vai ser um dia de morte que o Senhor vai abrir os olhos. Vai ser num tempo onde a gente vai perder uma coisa que a gente estava lá se escorando, perdendo, sabe, um trabalho, perdendo alguma coisa natural, perdendo algum bem, perdendo alguma coisa que a gente vai acordar, a gente vai conseguir enxergar coisas mais altas. Esses dias nós batizamos um rapaz que foi na nossa igreja, frequentou nossa igreja por um mês e meio mais ou menos, e ele sentava no final. Ele é lutador de jiu-jitsu, e ele queria muito dar aula numa escola lá na Arábia, lá em Dubai. E aí então ele foi convidado para estar com a gente lá na igreja. A mãe dele, crente, já de uma outra cidade, orava por ele. E esse rapaz, ele sentava lá, meio largadão, assim, não está nem aí. Eu pregando, eu percebia que ele estava, tipo, o que esse cara está falando? Orgulhosão, sabe? Um cara difícil. E eu falei, um dia ministrando, eu falei: cara, eu não vou conseguir fazer o que o Espírito Santo tem que fazer na vida desse cara. Ele vai passar por um agir invisível de Deus, como Isaías, para conseguir ver aquilo que ele precisa ver e se entregar, e ter a entrega que ele precisa ter. E aí então esse cara, ele pegou e recebeu uma oportunidade de dar aula numa escola lá fora. E aí ele foi para Dubai, chegou lá, acabou que deu tudo errado. As portas meio que se fecharam. Ele ficou morando de favor na casa de umas pessoas que ele tinha que sair na rua para pegar a internet, num lugar muito rico. Mesmo assim ele não tinha acesso a nada. Esse rapaz teve uma infecção no pulmão, aonde ele precisou ser hospitalizado, e o seguro dele não foi concluído. Quando ele saiu do Brasil, o seguro-saúde ficou sem seguro-saúde. Chegou lá, ele foi fazer alguns exames, o pulmão dele estava tomado, um dos pulmões estava tomado, e ele precisou ser internado na hora. Ficou 9 dias na UTI. Enquanto ele ficou na UTI, o Deus da mãe dele, que sempre orava por ele, pegou ele. Ele falou que só lembrava de uma canção, e ele conseguiu ver Jesus nos piores dias da vida dele.
Ele estava lá pesado, porque ele falou: como é que eu vou pagar essa conta? Deu mais de 60 mil reais só o hospital, e ele não tinha certeza de nada, se ele ia ficar lá ou não. E aí então esse cara teve uma entrega espontânea para Jesus no hospital. 2 irmãos da igreja de Caxias, ele acessou esses irmãos, falou: me ajuda, eu estou aqui, Deus falou comigo, eu estou muito mal, eu preciso de Jesus, eu preciso me entregar para Jesus, eu preciso de ajuda, e vocês foram a única igreja, as únicas pessoas que vieram no meu coração, e eu preciso que alguém me discipule, eu preciso que alguém fale mais comigo, alguém ore por mim, porque eu estou aqui, meu coração de uma certa forma está encontrando uma paz, mas eu estou preocupado com tudo que vai acontecer. Eu nunca esperei passar isso na minha vida. E aí então ele teve várias chamadas de vídeo com alguns irmãos da igreja, e aí ele sai da UTI, tem o seu pulmão restabelecido. Se ele não fosse hospitalizado naquele dia, a infecção estava indo para o outro já, ele ia morrer fora. E aí então esse cara, ele acaba tendo um encontro com Jesus, ele sai do hospital, e ele estava pronto para ir embora, e aí quando ele estava pensando em ir embora, o hospital chama ele, e fala da dívida: olha, você vai ter que começar a pagar. Ele não tinha como pagar, e aí ele recebe uma ligação um dia, de um sheik, que precisava de um segurança particular para o seu filho, e de um professor de luta para o seu filho. Ele estava pronto para voltar para o Brasil, e ele recebe essa oportunidade de emprego, ele vai lá, ele aceita esse emprego, e aí então o hospital chama ele de novo, e quando ele chega no hospital, eles tentam reter o passaporte dele, e ele fala: cara, não tenho passaporte, enfim, não está aqui comigo, e eu não tenho o que fazer. Dele: olha, você tinha que ter trazido pelo menos um montante já, para começar a pagar a sua dívida, porque senão você vai ser deportado, e não tem jeito, né? E aí então eles perguntam, ele fala: olha, eu estou trabalhando para uma certa pessoa, mas eu não quero falar quem é, porque se ele descobre que eu estou com essa dívida, eu posso ser demitido. Ele estava com um contrato assinado para trabalhar com esse sheik, só que ele não estava com receio de falar, porque se ele falasse, ele tinha receio de perder o emprego sem começar a trabalhar ainda, e aí então ele não fala, só que uma hora eles pressionam ele, fala: eu quero ver o seu contrato, se você realmente está ganhando o que você fala que vai ganhar, se você realmente vai trabalhar, sabe, de verdade. Então ele pega, e não tem saída, ele mostra o contrato para a gerente do hospital, e quando a gerente olha para quem ele vai trabalhar, ela fala o seguinte: por favor, vai embora daqui, me paga como você puder, como você quiser. Todo mundo fica meio desesperado ali dentro, né? Porque ele na verdade estava trabalhando para uns sheiks mais importantes da região, que era meio que dono do hospital. E aí então eles pedem: olha, paga como você quiser, só vai embora daqui, e não fala para ele que você veio para cá, não fala para ele que a gente quis cobrar você. E aí então ele sai fora, ele negocia a dívida, e ele vai embora e tudo mais, e ele consegue ele começa a trabalhar, está trabalhando lá até hoje, né? A esposa dele é veterinária lá também, foi para lá, casou esses dias, né? E ele foi passar férias agora e contou tudo isso para nós. Ele falou: Deus usou uma coisa muito ruim para abrir os meus olhos. Deus usou algo que eu não queria, que eu não esperava, para abrir os olhos, para eu conseguir ver o Deus que eu deixei de acreditar por muito tempo na minha vida, sabe? E aí então esse cara teve esse encontro com Deus, e ele foi para Caxias agora, e ele foi à procura da gente e falou: eu preciso ser batizado, eu preciso encontrar, eu preciso consumar a entrega que eu tive a Deus. E aí nós batizamos ele num dia totalmente atípico, durante a semana, pela manhã, nós fomos lá na casa, né, de um irmão, e batizamos ele, e ele foi como, né, aquele eunuco de Atos capítulo 8, se não me engano. Batizamos ele, foi embora, e está tudo certo, e voltou já para a Arábia, e está entregue ao Senhor Jesus. Foi muito lindo, porque a noiva dele, ele falou para a noiva, né, nós temos que casar, não sei como é que é aqui, mas lá em Caxias tem muita gente juntada. Matei muito gaúcho juntado, junta e vai para o porão da casa da sogra. E aí então eles estavam juntados, morando fora, e o Espírito Santo incomodando ele: a gente precisa casar. E eles foram conversar numa segunda, terça-feira sobre isso. Ele falou: nós vamos casar essa semana. Ela falou: você está maluco? Demora 1 mês ou 2 meses para a gente conseguir um horário lá no cartório para conseguir casar. E dele: não, nós vamos casar essa semana, nós vamos embora daqui lá para a Arábia casado já.
em nome de Jesus. E aí eles ligaram na terça ou na quarta-feira lá para ver sobre o casamento no cartório, e no mesmo momento que eles ligaram, a mulher falou: olha, vocês não sabem, mas acabou de desmarcar um casamento para sexta-feira, está liberada uma vaga, vocês podem casar na sexta. E aí voltaram casados, voltaram entregue para Jesus e tudo mais, e Jesus começou a fazer algo novo diante de um tempo de morte, um tempo difícil, um tempo ruim. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando Deus ele está nos levando para um tipo de amasso dele, não é um amasso gostoso. A gente só quer procurar um amasso gostosinho, não é verdade? A gente só quer procurar os amassos gostosinhos da vida. A sua alma, ela é projetada, a nossa alma caída, ela não é projetada por desprazer, ela é projetada somente por prazer. A gente só quer o prazer. Nosso corpo, ele não é projetado por desprazer, a gente é projetado por prazer, na humanidade caída. Mas o Senhor vem com uma nova semente dentro de nós, onde o desprazer faz parte de todo o crescimento. Se a gente só quer prazer, a gente só vai viver de mal a pior. Mas se a gente procura o desprazer de Deus, ele faz parte do nosso crescimento e rompimento, amém? E Isaías, ele passou por isso. Mas o primeiro olhar que Isaías teve, primeiro a visão que Isaías teve foi olhar para o alto. Sabe, Isaías, quando ele estava lá, num dia de morte, o Senhor abriu os céus e ele conseguiu ver algo mais alto. Eu quero falar para você que a primeira visão que nós precisamos buscar para 2026 é uma visão do alto. Precisamos olhar para coisas mais altas. Lá em Caxias tem muita gente que só fica na visão do meio para baixo. Se você olhar somente do meio para baixo, você vai ver a imperfeição do Brasil, você vai ver a falha dos homens, você vai ver a falha da igreja, você vai ver a falha de todo mundo. Muitas pessoas estão seguindo o curso das suas vidas olhando do meio para baixo, que é olhando aquilo que é passageiro, aquilo que é temporal, aquilo que muitas vezes não produz em nós mais e mais a salvação e do aperfeiçoar das nossas vidas. Eu luto todos os dias para não ficar olhando para aquilo que é passageiro. Todos os dias vai ter uma guerra dentro de você, para que você ou olhe para o céu. O Senhor está todos os dias, sabe, como no Salmo 121, está procurando nos fazer levantar nossos olhos para os montes. O nosso socorro não vem de um novo carro, de uma nova casa. O nosso socorro não vem de um novo salário somente. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. E Ele fala: levanta os meus olhos. Então a primeira visão que o Senhor trouxe para Isaías não foi para baixo, foi para cima. Fala: cara, olha para mim. Tudo que é perfeito, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, que isso ocupe o pensamento de vocês. Então fala: olha, para de olhar para a humanidade dos homens, para de olhar para a imperfeição do governo, vai ser assim até a minha volta, e vai piorar bastante ainda. Então a gente tem que saber das coisas que acontecem aqui, mas a gente tem que conhecer o que acontece lá em cima. E Isaías, o interessante é que ele não tem uma visãozinha qualquer, ele viu detalhes. Isso fala de uma contemplação. Ele viu as asas dos anjos, que cobriam o rosto, que cobriam o corpo. Ele escutou a canção do céu. Ele viu até mesmo o que elas causam, que é um terremoto. Os batentes das portas celestiais tremiam quando eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eu tenho certeza que Paulo e Silas acertaram a frequência. Por isso que viveram um terremoto na prisão. Os batentes da prisão se mexeram e elas se abriram, porque eles encontraram uma frequência maior. Mas a questão é que a visão do céu é tudo que eu e você muitas vezes vamos ser todos os dias intimidados para não ter. Nós queremos olhar para a falha do nosso marido, da nossa esposa, queremos olhar para aquilo que nós não temos em casa, queremos olhar muitas vezes para tantas coisas que nos produzem raiva, ansiedade, medo, angústia. A maioria das nossas angústias e ansiedades tem a ver com a gente estar com os nossos olhares naquilo que não nos completa e naquilo que nos deixa com medo. Então eu quero te encorajar nessa manhã a você buscar olhar um pouco mais alto. Se você está muito triste aqui nessa manhã, se você está ansioso, provavelmente é porque o seu olhar, o nosso olhar está muito voltado para as coisas de baixo. E Isaías foi confrontado para olhar para um lugar mais alto. Existe um lugar mais alto que deve ocupar a nossa mente, a nossa visão, o nosso coração, por mais que nós estejamos aqui nessa terra. Você está comigo aqui?
Então a Bíblia fala em 2 Crônicas 20, 12, Josafá desafiado por um exército muito mais poderoso que ele. Ele é desafiado por vários reis, por um exército que ele não daria conta. Então ele faz uma oração, e no versículo 12 ele fala o seguinte: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Queridos, nós não temos que controlar, não temos como controlar o que vem de fora para dentro. O que vem de fora para dentro é muito maior do que a nossa capacidade de suportar. O que vem de fora para dentro é muito maior do que a minha e a sua capacidade de suportar. Doenças como dessa mulher que a minha esposa falou, era muito maior que a capacidade de suportar dela, enquanto ela olhou somente para os médicos, enquanto ela olhou somente para a medicina. Eu não estou colocando isso para baixo, mas isso não pode ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Existe um lugar mais alto para a gente buscar. Existe um Deus que não perde o controle de nada, que sabe todas as coisas. Você está comigo aqui? Existe um Deus que quer nos fazer olhar para aquilo que realmente não muda, que não tem sombra de variação. Então eu quero te convidar nessa manhã para você erguer os seus olhos para um lugar um pouco mais alto. A nossa esperança vem do Senhor que fez o céu e que fez a terra. Você sempre vai ver na Bíblia que o céu vem antes da terra. O Deus que faz o céu e que depois faz a terra, o Pai nosso que está no céu. Isso apenas fala para a gente não trocar a nossa visão. A terra não pode ser mais vista que o céu. O céu vem antes da terra, meu amigo. O céu vem antes da terra. Então o céu tem que ser aquilo que tem que capturar o nosso coração, o nosso olhar. E eu quero falar para você que o céu captura o nosso olhar. Se você fechar os olhos na sua casa ou em algum lugar e falar: Deus, eu quero te ver, eu quero te ver, eu preciso te ver, você vai ver que o único milagre na Bíblia onde um homem persevera, grita, sabe, até que o Senhor pare para ele, é o cara cego. Ele queria ver, ele queria voltar a enxergar, e a primeira coisa que ele enxerga quando os seus olhos se abrem é o próprio Senhor Jesus. Cara, Deus quer nos dar uma nova visão, e a primeira visão que tem que ser aberta é a visão de Cristo. Você está comigo aqui, meu amado? Sabe, então, depois de passar por um tempo muito difícil, Jó, ele fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Ele tinha uma visão mais alta. Por mais que ele era um homem santo, um homem que se desviava do mal, um homem que o próprio Deus elogiou. Deus pode elogiar a gente através de pessoas, através de, sabe, situações. Deus pode te elogiar um dia, mas isso não quer dizer que o nosso olhar está fixado no alto. Se você tem uma família boa, uma família onde teve um pai que não fez nada de errado, um pai que te ensinou bons hábitos, que te ensinou a não mentir, não roubar, não adulterar, fazer o que é certo, você pode ser elogiado por Deus. Nós podemos ser elogiados pelo próprio Senhor sem contemplar o Senhor. Isso é muito forte. Mas Jó precisava encontrar um lugar mais alto. Ele precisava ser capturado de uma maneira mais intensa. Ele precisava ver uma coisa mais alta. Você está comigo aqui? Então o primeiro olhar que eu quero falar para vocês essa manhã é esse olhar de nós olharmos aquilo que é perfeito, não aquilo que é passageiro, olhar aquilo que é atemporal. Tem muitas coisas boas que estão nos tirando de contemplarmos uma coisa mais alta e sermos cheios de uma autoridade maior, de um amor maior, de uma esperança maior, de uma alegria maior. Escutamos um versículo, sabe? O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então vai ter um tempo de noite, um tempo de escuridão, um tempo de choro, mas é uma noite, a Bíblia diz, e a alegria ela precisa vir pela manhã. Ou seja, existe uma alegria que sempre vem para aqueles que estão com o olhar em Cristo. Deus tem uma alegria para você nessa manhã. Dá um sorrisão amarelo ou bem branco para quem está do seu lado. Nós temos um pastor na Poema, lá de São José, que o sorriso dele é o sorriso mais belo de milhares. Gente, pensa que num sorriso dele, se ele estivesse aqui agora, as luzes se apagam, ele sorri, você ia ver uma luz muito forte aqui em cima. Brincadeira, mas é verdade. Então os nossos olhos são muito importantes. Antes de Eva cair pela boca, ela caiu pelos olhos. Os olhos levaram ela a querer
algo que fez a boca dela depois. Então a Bíblia diz que o diabo ele tentou pelos olhos e ele consumou pela boca. Meus amigos, temos que ter um olhar mais alto, um olhar para cima. Então a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, versículo 1: portanto também, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e de todo pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então ele não está falando de uma olhadinha qualquer. Eu conquistei a Priscila pelo olhar. Só que não. A gente estudava na mesma escola e ela veio de uma outra cidade para Caxias do Sul, do interior. E eu era meio rock and roll, tinha o cabelo aqui assim, ó. E aí então, não era Hansons, tá? Era rock and roll. E aí então, eu lembro que eu tinha visto aquela menininha, eu falei, nossa, assim você me mata. E aí quando eu vi aquilo, eu chegava um pouco antes dela e muitas vezes nossos ônibus chegavam junto, ela vinha de um bairro, eu vinha de outro, mas eu dava um jeito de correr, e eu corria, e a sala dela ficava depois da minha sala, então ela sempre tinha que passar pela minha sala. E aí eu chegava lá, eu deixava minhas coisas na minha mesa, voltava, botava meu pé no corredor aqui na parede, botava o cabelo no olho assim, e ficava assim, ó. Gente, pra mim, eu tava olhando assim, ó. Dentro de mim eu estava apaixonado, eu estava assim olhando com brilho nos olhos, com muita alegria, mas eu estava com uma cara fechada assim, ó, olhando para ela. E a Priscila, ela falou, nossa, por um bom tempo eu pensei que você era o maníaco do corredor, não do parque. Eu tinha medo de você me olhava com uma cara que eu pensei que você ia pular em cima de mim. Eu falei, mas era isso que eu queria. Eu estava na velha vida, né, gente? Então bora, me ajuda aí. E aí então depois eu consegui conquistar ela, né? E aí não teve jeito. Eu era irresistível. Mas a questão é que todos os dias eu olhava firmemente para ela, eu chegava antes e olhava para ela, e cada vez que eu olhava eu me apaixonava mais, eu falava, é ela, tanto que não deu para outra. A gente namorou 3 anos sem Jesus, daí eu me converti, aceitei Jesus, a gente terminou o namoro, porque não deu mais para seguir o modus operandi. Deus fez algo na minha vida, e eu acabei me entregando para Jesus, não fiquei mais com ninguém. Depois Jesus pegou ela, e ela foi minha única namorada, se tornou minha esposa, para a honra e glória do Senhor Jesus, sabe? E a mesma coisa com ela, e até hoje eu estou buscando olhar firmemente para ela. Mas a questão é que o Senhor, Ele quer nos dar um olhar firme, e todos nós, quando chegamos no Senhor, nós temos um olhar ainda para muitas outras coisas. É normal a gente, quando se encontra com Jesus, ainda ter muitas coisas que nos tiram a atenção, o foco, outras coisas que nos trazem um vislumbrar, que nos trazem, sabe, um olhar ainda que captura o nosso coração. E o Senhor, Ele dá aquela visão forte para Isaías, querendo com uma segunda intenção de falar, Isaías, eu quero capturar o seu coração novamente. Eu tenho uma missão para você, eu tenho um ministério para você, eu tenho algo para você, um propósito que é necessário, uma contemplação de algo que você nunca viu. Você precisa olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Você que está aqui, o Senhor quer fazer isso comigo, com você. Ele quer te dar um olhar mais alto, mais firme, mais constante. A nossa vida com Deus está progredindo quando a gente olha coisas que um dia nos tiravam o fôlego. A gente olha, cara, legal, né? Legal. Mas é porque a gente encontrou uma coisa maior. Então que esse 2026 possa ser um ano onde o nosso olhar possa permanecer firme em Jesus. E eu quero falar para você que nós estamos vivendo num tempo onde as dores de parto estão cada vez menos espaçadas. Então nós vamos ver nesse ano, nós vamos ver ano que vem, muitas coisas que vão ser muito fortes. Só que o olhar de Jesus precisa ser mais forte. Gente, o olhar em Cristo é mais forte que nação contra nação, que guerras e rumores de guerras.
O olhar para Jesus Cristo, ele ainda consegue ser mais firme do que qualquer outra tentação ou coisa que possa acontecer nesse mundo. Então estamos num tempo onde o diabo ele não está mais pisando em ovos para revelar, para fazer uma coisa, ele está escancarado. E o nosso olhar em Jesus, só o olhar em Cristo pode ser mais capturado, mais forte do que o olhar para esse mundo que nós vamos ver. Você está comigo aqui? Então a outra visão que Isaías teve, a segunda visão de Isaías, foi para dentro. O interessante é que quando Isaías consegue ver o alto, a segunda coisa que Isaías vê é dentro dele. Ele vê para aquilo que precisa ser transformado no interior dele. A Bíblia diz que do interior fluirão rios de água viva. Então a segunda coisa que Deus mostra para Isaías é como está a sua vida no seu interior. O que você vive exteriormente falando só revela o que está dentro. A nossa vida exterior revela como está o nosso interior. Então a solução não está em eu tentar ajustar o que está fora, sem primeiro ajustar o que está dentro. E Deus, ele mostra dentro de Isaías: Isaías, você está com o lábio impuro, meu amigo. Você está convivendo num ecossistema, num ambiente que não está fazendo bem para você. Mas ele mostra a vida de Isaías para ele mesmo, ele mostra aquilo que precisava ser transformado. Nós temos o costume, o hábito de ver Deus e já querer ver o problema do outro, e já passar reto por nós mesmos. Ministério que não dá certo é ministério que não passa por nós. Eu vejo Deus, eu quero já ajudar o outro. Eu vejo Deus, eu já quero ser uma solução para alguém, mas eu nem passei por mim mesmo. A ministração que eu recebi de Deus ainda nem fez efeito em mim. E o Senhor quer passar por mim e por você antes. Quando Pedro ele fala sobre a revelação de Cristo, ele fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O interessante é que Jesus já fala dele: tu és Pedro. Porque a revelação de Jesus primeiro vai atingir a gente, e não através da gente. A revelação de Jesus primeiro vai fazer algo nas nossas vidas, precisa fazer algo nas nossas vidas antes de fazer algo na vida de alguém. Talvez você está aqui porque você foi ferido por alguém em um outro ministério, e as maiores feridas que podem acontecer com a gente no ministério é quando a ministração que foi falada ainda primeiro não fez efeito na vida de quem está falando. E o Senhor, ele precisa fazer isso nas nossas vidas, gente. Nós temos que ter um grande temor de fazer um pequenino tropeçar. Temos que ter um grande temor da ministração que nós escutamos, a visão que nós tivemos, a revelação que nós escutamos de alguém. Sabe, primeiro fazer efeito nas nossas vidas antes de qualquer outra coisa. Como pastor, como pregador, a gente sempre vê alguém cutucando ao outro. Marido cutuca a mulher, mulher cutuca o marido. Mas a Bíblia fala: mulheres, vocês vão ganhar os seus maridos com o seu comportamento, através de uma pregação que não vai ser nem falada, vai ser vivida. Só que isso não é uma palavra somente para as mulheres, isso é uma palavra para a noiva de Cristo, que é nós. E toda vez que você tiver um dia que você está lendo sua Bíblia na sua casa, ou que uma coisa falou com você na igreja, mas sabe, salta algo de Deus sobre nós, Deus quer falar com você. Essa mensagem precisa fazer efeito em nós. Então Deus quer derramar um vinho novo nos odres novos, e nós somos esses odres. Antes de o odre ser o seu vizinho, ou ser alguém perto de você, o odre é você. Ele precisa expandir em nós antes. A mensagem de Deus precisa expandir em nós, e Deus estava dando um recado para Isaías: Isaías, antes de eu tocar alguém através de você, eu quero tocar você. Então primeiro eu vejo a Deus, depois eu vejo a mim mesmo, e por último eu consigo enxergar daí para fora. Então a primeira visão de Isaías foi para cima, depois para dentro, e depois ele conseguiu ver para fora. Isso fala de agora a mensagem que ele recebeu. O Senhor já cutucou ele: quem que eu vou enviar? Quem que vai ir por mim? Ele falou: eis-me aqui, agora eu posso ir. Ou seja, o Senhor está procurando pessoas que não têm um olhar somente para as suas necessidades, para aquilo que precisam, mas um olhar de compaixão para o perdido. A cidade de vocês, talvez em várias entradas, não tem o que tem em Caxias. Caxias, quando você entra nela, você vê serpente enrolada no pé de não sei quem, você vê já imagens maçônicas,
você vê várias coisas que já vai ver que aquela cidade não está consagrada para Jesus. Mas eu passei por 2 lugares aqui na cidade de vocês, onde eu vi essa cidade pertence ao Senhor Jesus Cristo. Vocês têm uma vantagem muito grande. Essa cidade tem muito crente, mas ainda continua tendo muito perdido. E os nossos olhos de compaixão precisam crescer nesses dias. Não podemos ter olhos de condenação, mas olhos de compaixão. Olhar para fora significa eu ter um olhar de compaixão para aquele que está se perdendo, de uma tal forma onde eu consiga entrar num lugar e ser ponte para Jesus Cristo. O ministério da reconciliação precisa queimar nos nossos corações. Então Jesus, numa passagem muito forte que ensina tanta coisa para a gente, a passagem de João 4 da mulher samaritana nos ensina sobre muitas coisas, por causa de uma mulher que Jesus fala, é necessário eu passar por Samaria, por causa de uma mulher. Então quando Jesus se encontra com aquela mulher, ele está conversando com ela, os discípulos trazem comida, ele fala, come Jesus, eles falam, come Jesus, está com fome? Come aí. Ele fala, minha comida é fazer a vontade do meu Pai, a minha comida é fazer aquilo que o Senhor mandou fazer, eu estou suprido já. Vocês têm noção que Jesus estava preenchido, mesmo estando varado de fome, ele não teve fome, porque algo saiu dele para uma pessoa perdida e que mudou a vida dela. Muito do nosso vazio interior tem a ver com um vazio de propósito. A passagem que minha esposa leu, quando a mulher toca em Jesus, ele sente um negócio. Eu tenho certeza que é um prazer. Quando aquela mulher toca Jesus com fé, ele sente um prazer muito grande. Ele, opa, ninguém me tocou até agora como uma pessoa que me tocou. E a mesma coisa acontece de uma forma diferente lá em João 4, quando os discípulos perguntam, come Jesus, você não está com fome? Ele fala, eu acabei de comer, cara, eu estou legal. Porque ele descobriu algo mais poderoso que a comida humana, que é partir o pão vivo do céu com quem ainda não comeu. E aí então aquela mulher, ela sai preenchida dali, mas olha o que Jesus fala em João 4, versículo 35, fala, levantem os olhos e vejam os campos, pois eles estão maduros para a colheita. Jesus, ele incentivou os discípulos a olharem para cima. Então eu quero falar para vocês que esses campos brancos para a colheita, está falando de um mundo perdido, um mundo virado do avesso. O branco para a colheita tem a ver, sabe, com alguém que está maduro na sua impureza para ser colhido para a santificação e para a salvação. Quanto mais esse mundo estiver perdido, nosso olhar não pode falar, nossa, esse mundo está perdido mesmo, esse mundo aí já era, nossa, esse mundo aí está desse jeito mesmo e não tem mais volta. Isso na verdade deveria falar para nós, cara, nós estamos precisando pregar o evangelho com muita força, porque eles não querem o que estão fazendo. Quando alguém decide o adultério, não quer o adultério. Quando alguém decide, sabe, matar, roubar, destruir, quando alguém decide a impureza, decide a mentira, eles não querem isso. Então a maturidade da impiedade significa campos brancos clamando por um filho de Deus levantar os seus olhos e ver com amor e com compaixão alguém que está seguindo um sangue que não é do Senhor, vivendo uma vida perdida e que precisa do sangue da redenção de Cristo Jesus. Você está comigo aqui? Nós vivemos numa cultura, nós lá em Caxias, numa cultura de muita condenação, numa cultura onde a compaixão muitas vezes ela está muito competitiva com a condenação. A cultura gaúcha é de condenar quando vê alguém fazendo, olha, tinha que ser não sei o que, tinha que ser não sei o que, tinha que ser. A gente condena muito mais rápido porque está impregnado na cultura. Eu quero falar para você que isso está um pouco na região sul, que nos inibe muitas vezes de sermos mais evangelísticos, de sermos mais piedosos, mais cheios de compaixão, mais cheios de ação, não importa onde nós estivermos. Eu já saí triste de alguns estabelecimentos, de alguns lugares, quando eu vi alguém muito irado brigando com alguém, quando eu vi alguém talvez, sei lá, muito vulgar, alguém triste, e de cara eu já condenei e falei, cara, essa pessoa está toda errada na vida. E Jesus, como se ele estivesse lá dentro querendo falar, essa pessoa estava pronta para alguém falar do meu amor para ela do jeito certo.
Eu quero falar para vocês que o olhar de Isaías para fora fala de um olhar cheio de compaixão. Barnabé era um homem cheio de compaixão. Ele viu Paulo como ninguém viu. Todo mundo tinha medo de Paulo, mas Barnabé teve compaixão e não teve medo. Esse cara vai ser um grande homem de Deus, e foi para cima. Então eu quero falar para você que o Senhor tem que nos trazer, sabe, essa visão. E o interessante é que aquela mulher, quando ela foi tocada por Jesus, ela deixou o seu cântaro, ela esqueceu da água que ela foi buscar, ela foi para a cidade dela e falou para todo mundo do Senhor que ela encontrou. Esse foi um olhar para fora, e toda a cidade, o que era para ser uma só mulher, se tornou uma aldeia toda. E o que era para ser um encontro, foi 3 dias ou mais, que Jesus ficou lá. E depois eles falam, agora a gente não acredita mais só por causa dessa mulher que veio falar para a gente, mas a gente acredita porque os nossos olhos viram o Rei. Então eu quero falar para você que o Senhor precisa despertar a nossa vida para uma compaixão maior, para um amor maior pelo perdido, um amor maior por Curitiba, pelas pessoas que estão aqui que não têm Jesus ainda. É uma cidade muito cristã, mas tem muita gente que precisa de Jesus. Precisamos do governo de Deus, mas dentro do governo de Deus tem a compaixão, tem o amor e tem uma atitude de alcançarmos aquele que não tem o Senhor Jesus. Você está comigo aqui? Nessa manhã eu quero falar para você apenas dessas 3 visões que Isaías teve. Uma visão de cima, uma visão de si mesmo que fez ele ser aperfeiçoado. Uma brasa tocou na sua boca do céu depois que ele conseguiu ver a impureza dele. Muitas vezes Deus não consegue santificar a gente porque a gente não está conseguindo ver a nossa sujeira. E o reconhecimento é o caminho para a cura. Quando a gente reconhece que a gente tem algo, a gente consegue confessar, abrir, rasgar, e a gente consegue ser curado. Você está comigo aqui? E depois disso nós olhamos para fora, porque Deus nos impulsiona e fala, mano, vamos lá, tem mais pessoas para que eu possa tocar através daquilo que eu estou fazendo na sua vida. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar nesse momento? Feche os seus olhos no seu lugar nessa manhã. Se você precisa olhar para o alto, olhe para o alto agora. O Pai, Ele nunca vai negar o seu olhar para Ele. O Pai está esperando com que você veja algo nele que você não viu ainda. O Pai está nos chamando para olhar para Ele. Pai nosso que estás nos céus. Por que fala que está no céu? Porque Ele está falando, cara, olha para cima. Para de olhar para baixo. Para de olhar para o dinheiro que você não tem e quer ter. Para de olhar para o carro que você não tem e está olhando e quer ter. Para de olhar para as coisas que talvez que você está tanto ansiando por aí. Mas são passageiras. São passageiras. Não preenchem, não completam. Não esticam, não transformam. Olhe para o alto agora, levante seus olhos para os montes, de onde vem o seu socorro. Deus quer ser o seu socorro nessa manhã. Se você acha que não, Deus não te ama, Ele quer ser o seu socorro na hora da angústia. Ele é o socorro bem presente. Se você chegou aqui angustiado nessa manhã, se você chegou aqui com pensamentos de morte, você chegou talvez triste, Deus quer ser o seu maior socorro. Um toque de uma mulher fez com que ela fosse curada de 12 anos. Um toque. O Senhor, Ele quer curar. O Senhor quer te socorrer aonde você está. Não existe lugar da onde o Senhor não possa te socorrer. Não existe lugar da onde o Senhor não possa te tirar. A Bíblia diz que o mesmo poder que tirou Cristo das trevas, quando Ele pagou o preço por nós, e transportou Ele lá para o alto, esse mesmo poder quer operar em você e em mim nessa manhã. Olhe para o alto nessa manhã, olhe para cima, tem uma nova visão de Cristo que vai trazer sabedoria para você no seu trabalho, que vai trazer alegria para você sem uma coisa material nova, que vai trazer esperança para você sem precisar de mais alguma coisa que os seus olhos naturais possam ver. Existe algo que só o alto pode dar para nós, que só o Senhor Jesus pode dar para nós, e é isso que você e eu precisamos. Talvez você tenha olhado muito para a falha dos outros, mas olhe para você agora, olhe para o seu coração agora e fala: Deus, sonda, o Senhor que sonda e que me conhece,
O Senhor não olha para você para te condenar, Ele olha para mim e para você para nos transformar. Em nome de Jesus, Pai, eu oro nessa manhã por cada um que está aqui, Senhor. Ajuda-nos a levantarmos os nossos olhos, não só no culto de domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ajuda-nos a levantarmos os nossos olhos acima das falhas dos homens, acima, Senhor, da nossa conta bancária, acima, Senhor, das nossas imperfeições humanas, acima de qualquer governo dessa terra. Queremos levantar nossos olhos para Ti, Senhor, e conseguirmos ver esse ano o que nós não vimos no ano passado. O Senhor tem uma nova visão da Sua glória sobre nós. Nos ajude a levantar nossos olhos para uma coisa mais alta, mais pura, mais simples, mais verdadeira. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida vem sobre nós. Pai, abre os nossos olhos espirituais, ilumina os olhos do nosso coração nessa manhã, como o Senhor fez com Isaías. Ele não era digno, mas o Senhor, quando o orgulho morreu, Ele conseguiu ver. Assim como Jesus, humilde, permitiu João Batista batizar ele, aquele que não era digno, desamarrar as suas sandálias. Quando ele é batizado, os céus se abrem e ele consegue ouvir uma voz: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Pai, não deixe com que o orgulho impeça de a gente ouvir e ver o céu. Não deixe com que o orgulho impeça de a gente ouvir e ver o céu, Senhor. Em nome de Jesus, quebra em nós toda a síndrome de Uzias nessa manhã. Quebra em nós, em nome de Jesus, toda a síndrome, Pai, de começar muito bem e não terminar muito bem. Pai, nós queremos de glória em glória crescer, por isso nos dá um coração manso e humilde. Nos dá um coração manso e humilde nessa manhã. E nos ajude, Senhor, a ter a visão dos perdidos, Pai. Nos dá uma visão, Senhor, de como estão, Pai, o coração das pessoas. O Teu Espírito sonda e conhece os corações. Revela sobre nós, Pai. Revela sobre nós o coração de pessoas que não estão com o Senhor. Elas não estão porque não querem, elas estão porque não foram apresentadas ainda a Ti, Jesus. Nos dá, Senhor, um coração cheio de compaixão para o perdido nesse ano. Nos dá um coração cheio de amor, Senhor. Cheio de amor, cheio de orações, cheio de, Deus, atitudes que possam fazer com que aqueles que estão distantes ou que não Te conhecem possam voltar para a Sua presença. Nessa manhã eu entrego, Senhor, cada um que está aqui na Tua presença. Eu entrego, Senhor, cada um que veio aqui nessa manhã, e eu peço que a Sua glória venha sobre nós, que a Sua presença venha sobre nós e em nós permaneça e se desenvolva em 2026. Nós queremos mais e precisamos mais da Sua presença. Queremos nos arrepender e nos entregar para Ti nessa manhã, em nome de Jesus.